Você ouviu aí uma declaração que eu quero destacar aqui, Luciano, do Carlos Silva, quando ele disse o seguinte, que os caminhoneiros não estão conseguindo pagar o que devem. Os empréstimos para o caminhão que eles tiraram, fizeram aquele financiamento e não estão conseguindo pagar. Esse é o ponto. Os caminhoneiros deixaram muito claro, Luciano, o seguinte, não é dinheiro que eles estão pedindo ao governo, não. Não é uma nova linha de crédito, porque eles disseram uma coisa e eles têm razão. Uma nova linha de crédito para eles, que atualmente já estão endividados, é como se fosse uma corda no pescoço para se enforcar no futuro. Porque muitos desses caminhoneiros sequer vão estar em condições, dizendo, de entrar numa linha de financiamento de crédito. Porque já estão endividados, já estão com o nome sujo na praça, como se diz. E simplesmente porque não estão conseguindo pagar as contas. Então o governo realmente deixou os caminhoneiros frustrados e eles estão insatisfeitos porque eles esperavam realmente do governo outras medidas, como essa questão da tabela de fretes, como outras medidas, Luzenor, para facilitar o dia a dia dele. Não é linha de crédito. Luzenor, se você já está endividado, uma nova linha de crédito vai te ajudar em quê, me diz? Se o crédito for com juro bem mais baixo, pode ajudar. Esse é um ponto. Mas parece-me, Beto, que o que ficou patente aí nessas negociações ou nessas expectativas dos caminhoneiros é que o governo federal não sinalizou com uma política mais estável no preço do combustível, do diesel. Porque os caminhoneiros alegam, por exemplo, que saem de Sobral a caminho de Belém do Pará, por exemplo, quando saem de Sobral pagam por um preço no litro do diesel. Quando chega em Belém, o preço já está muito alto. Ou então, no sentido contrário. Essa é uma das principais queixas, ou seja, o governo que está também entre a cruz e a espada, sob pressão, porque se interferir na Petrobras para definir um congelamento do preço do combustível, isso tem um impacto muito grande na imagem da empresa, que é uma empresa de economia mista, ou seja, tem a participação do Estado e da iniciativa privada. E quando a iniciativa privada está presente, o que é que as empresas querem? Querem o lucro pelos investimentos que fizeram. Então, o governo está nesse impasse e nesta quarta-feira poderemos ter desdobramento ainda sobre essas negociações entre governo e caminhoneiros em relação ao preço do diesel. E você sabe qual é o complicador maior nessa questão dos caminhoneiros, Zeno? É que por mais que o governo tenha um líder para conversar, é uma categoria tão ampla, ela está tão pulverizada no país todo, que não dá para ter a convicção e a certeza de que ao negociar, por exemplo, com esse chorão aí, que se autoproclama líder dos caminhoneiros, ele não representa toda a categoria. Isso vai deixar, por exemplo, alguns segmentos desses mesmos caminhoneiros insatisfeitos e eles podem criar problemas nas estradas, em pontos específicos dessa estrada. O nosso país, infelizmente, tem um modal rodoviário que funciona para valer, que é exatamente esse das estradas. Não temos hoje como escoar de forma coerente, de forma rápida, a carga, a produção do país. Esse é um dos gargalos da infraestrutura. Por isso daí o poder que os caminhoneiros têm hoje. Já mostrou isso no 21 de maio passado, quando ele paralisou o país. Hoje, na realidade, o ministro Paulo Guedes deu uma frase, disse uma declaração ontem, dizendo o seguinte, que a culpa por essa situação, inclusive, era de governos anteriores, porque tinha estimulado muito a fabricação de caminhões no país e incentivado a compra pelos caminhoneiros. Aí ele disse que o país entrou... É culpa um passado de 50, 60, 70 anos. Não, e nem tanto. Ele quer dizer pelo incentivo, inclusive, recente dos governos petistas. Mas eu acho essa declaração absurda pelo seguinte, Luciano, na realidade, o que prejudicou é que a economia degringolou. Com a economia degringolada, as coisas subiram e os caminhoneiros simplesmente entraram também numa espiral de endividamento.